muito. Cheio de resultado. Bacana. Entendi. Feliz. Mas, porra, você mencionou rapidamente aí o nome da Marielle. E, cara, quem é que mandou matar a Marielle? Então, cara, só pra quem tá vendo a gente, que não é pouca gente, cara, primeiro assim, a Marielle, eu fui professor da Aniele, ministra Aniele, né? Eu fui professor no ensino médio da Aniele, primeiro, segundo e terceiro ano, né? E essa história é boa. Era boa aluna? Cara, a Anne é maravilhosa. Duvido que você lembra. Anne é maravilhosa. Não, claro que eu lembro. Eu lembro muito dela. A Anne, eu dava aula numa escola em Botafogo, que era uma escola, nesse caso, uma escola particular. E ela era uma aluna atleta. Não, eu lembro muito da turma dela. E a Anne era uma atleta de vôlei, que jogava vôlei, né? E ela tinha bolsa na escola por ser uma atleta de vôlei. Tá. E ela era uma aluna muito presente, assim, muito querida, né? E eu, na época, já trabalhava com segurança pública. Marcelo, porque olha só, isso daí tem uma outra... uma questão, um parêntese rapidinho aqui. Um aluno como a Aniele, que chega por uma bolsa numa escola que ela jamais poderia participar... De fato, vamos lá, usando ela como exemplo, tu sentia que ela realmente tirava proveito da oportunidade que estava rolando ali? Muito. E aquilo tinham vários. É que você sabe que existe... Tinha o Armando, que era um nadador que disputou a Olimpíada. Tinha uma série de atletas. A escola trabalhava com essa lógica dos atletas tendo oportunidade na escola. E eu acabei desenvolvendo isso em outras escolas que eu fui trabalhar. Que é o esporte sendo um instrumento muito valioso. Eu estou trabalhando muito com esporte agora. Depois eu quero falar de um projeto de Alter do Chão. Vamos falar. Né? Então, assim, o esporte é um grande aliado. O esporte é um grande aliado na inclusão. Grande aliado na inclusão. E tem que ser um grande aliado no turismo para buscar a inclusão e para gerar emprego. Né? Sabe aquele projeto de futuro? Cara, os CIEPs, que a gente estava falando de educação e de escola, todo CIEP tinha quadra poliesportiva. Todo CIEP. Nenhum CIEP foi construído sem quadra. Todos CIEP, e alguns tinham piscina, alguns tinham outras coisas. Eu convivi bastante com 3 CIEPs, que era o do Jacarezinho, o da Mangueira. Tá lá até hoje. E tinha um lá em Suruí, que é dentro do município de Magé. E a galera ia pra lá mesmo, curtir, jogar uma bola. Final de semana, isso aí. Final de semana a comunidade usava quadro, usava a escola. Isso é um projeto de educação. Por isso que o velho Brizola e Darcy tinham razão naquilo ali. Mas vamos lá. A Anne, ela era minha aluna primeiro, segundo, terceiro ano. E eu já trabalhava com segurança pública, eu dava muita entrevista, tinha negócio de rebelião em presídio, eu negociei muita rebelião em presídio, porque eu dava aula nas prisões, né? Então quando tinha uma rebelião e tinha refém, o BOP me buscava em casa, me levava para negociar as rebeliões junto com eles, a gente negociou dezenas de rebeliões e sem nunca ter nenhum problema, então tinha muita confiança entre os homens do BOP comigo e na relação com os detentos numa rebelião, e é um negócio muito tenso, porque você está envolvendo refém, arma, prisioneiro e polícia. A chance de dar merda é muito grande, né? E nunca deu. A gente sempre conseguiu negociar e eu acabei desenvolvendo coisas... Porque eu só era um professor, né, cara? Só estava dando aula. E quantas vezes os caras me ligavam e falavam, olha... Como é que tu construiu essa reputação, cara? Cara, eu dava aula em presídio. Eu dava aula em presídio. Tu era professor. Eu dei aula em presídio muitos anos na minha vida. Eu era alfabetizador de adultos. Eu dei aula em presídio em favela. E foi muito legal, a gente pode falar sobre isso. Uma experiência muito bacana. Eu dava aula para adulto, né? Eu fiz método Paulo Freire, né? Então, um método de alfabetizar adultos, né? E foi uma coisa muito importante na minha vida. Eu me alfabetizei politicamente com o método Paulo Freire. Eu aprendi muito a entender o olhar, né, do pobre, da população pobre, porque eu vinha de um lugar pobre, mas é outra coisa que eu estou falando. Né? Então você quando entra para fazer uma pessoa adulta aprender a ler e escrever, você também aprende demais quando está ensinando isso. É um negócio muito revelador, humanamente muito profundo. Humanamente muito profundo. Talvez uma das formas... Eu estudei Paulo Freire na faculdade e acho muito interessante os caras descendo a lenha no Paulo Freire, cara. Eu fico, caralho, isso é um negócio pré-histórico. Estão descendo a lenha no Paulo Freire. Nos maiores educadores do mundo. Acho que porque nunca leram, nunca viram do que se trata. Isso é uma das coisas mais... Não é questão de ser de direita ou de esquerda, é de eficiência. Lembra como começou a nossa conversa hoje? A brincadeira do comunista? O Paulo Freire virou comunista. Ponto. Aí, toda a obra do Paulo Freire, que é traduzida em mais de 30 países, Paulo Freire é considerado um dos maiores educadores do mundo.
o Paulo Freire virou uma pessoa não grata para um setor brasileiro que não tem a menor ideia do que está falando. Não tem a menor ideia do que está falando, não tem a menor ideia do que está fazendo. Né? O método Paulo Freire é um método. É um método de aprender, de fazer adulto aprender a ler com eficiência. Porque passa do saber que cada um tem. Exato. Né? E eu trabalhei com isso. Usa a visão de mundo dos alunos, né? Visão de mundo e conhecimento e saber. Saber não é só escrita. Saber é vida. Né? Então, por exemplo, eu era professor, né? Aí tinha um preso, um morador de uma favela, que o cara era pedreiro, o cara sabia virar uma laje. Meu amigo, se me botar para virar uma laje, vai morrer todo mundo naquela casa. Porque vai cair, cara. Vai cair. Se me botar para fazer uma parede, vai cair. Porque eu não tenho aquele saber. Ele tem. Ele sabe o que fazer com tijolo, ele sabe o que fazer com cimento, ele sabe o que fazer com uma pá de pedreiro. Né? Um carpinteiro, um agricultor, eu não sei. Então a gente pode trocar o saber, e na troca do saber tem uma educação e tem uma construção. E você chega no domínio da escrita a partir do seu saber. Isso é absolutamente transformador da educação. Você negar isso... E não tem nada a ver com política, né? Não tem nada a ver não tem nada a ver com o rótulo que se colocou sobre Paulo Freire, que ele... Entendeu? Paulo Freire era um sujeito humano extraordinário que olhava para o pobre e dizia que todo mundo tem que aprender porque isso é libertador. Né? Ponto. Você vê o nível de pobreza que a gente foi habitar nesses últimos anos, né? Nós habitamos cavernas muito profundas, né? Graças a Deus saímos dela. Mas, enfim, Deus me livre. Mas, enfim. Mas eu estou falando isso tudo porque eu estava falando da Aniele. Isso. A Anne hoje, ministra, assim, eu nunca imaginei, mas a vida da cambalhota, né, cara? Da volta, né? A vida da cambalhota, né? A Anne depois foi morar nos Estados Unidos para jogar vôlei, né? Aí, evidentemente, aprendeu muito bem o inglês, voltou como professora de inglês, essa era a vida da Anne, né? E a Anne sempre fala, eu negociava rebelião de presídio, por isso que eu cheguei lá. Depois a gente volta na rebelião. Eu negociava rebelião de presídio, então eu estava muito no RJTV, né, jornal, assim, para falar de rebelião, de violência, de sistema penitenciário. Eu também estudava, eu era pesquisador de segurança pública e dava aula nas escolas. E aí a Anne sempre falava, minha irmã te adora. Sempre que minha irmã te vê falar na televisão, ela adora, ela fica falando de você, tem que te apresentar a minha irmã. Eu falei, vamos, me apresenta, fala para ela vir aqui. E a irmã era a Marielle, e que eu não conhecia, eu era o professor da Aniele. Quando chegou na formatura da Anne, eu fui o professor homenageado da turma. Né? E aí fiz aquela coisa do discurso, etc. Foi quando eu conheci a dona Marinette, o seu Tuinho e a Marielle, que era a família da Aniele, que foram na formatura da Anne. Né? Se eu não me engano, 2002 ou 2003, por aí. E aí já tinha um período de muita rebelião, né? De muita confusão no Rio de Janeiro. Aliás, origem também das milícias, um monte de coisa acontecendo. E eu fui homenageado, fui apresentado, adorei aquela família, até hoje, uma família que eu amo de paixão. E passou, a Aniele foi embora, etc e tal. Né? Aí chegou o ano, se eu não me engano, de 2005, né? Em 2005, eu tinha um grande amigo meu que fez faculdade comigo, né? O Leon Diniz, professor de geografia. Enfim, a gente fez graduação junto, a gente foi amigo a vida inteira, até hoje. Botafoguense, né? Hoje feliz, depois de tantos anos, né? Mas geralmente viveu, era um cara arredio. E ele já era insuportável. Como? Né? Com o sofrimento. Você imagina agora que está experimentando a felicidade depois de 50 anos. Não, terrível. Mas, enfim, aí o Leon tinha um projeto muito legal, ele era professor de pré-vestibular comunitário, que é uma experiência muito bacana. No Rio de Janeiro e tem outros lugares. No Rio era muito forte já nessa época, que são pré-vestibulares em favelas, em lugares de periferia, onde os alunos fazem, né, por um preço simbólico ou de graça, para tentar o vestibular. Né? E muitos universitários dão aula nesses lugares, que é uma experiência muito bacana. O Leon dava aula em vários pré-vestibulares e ele organizava um projeto chamado Domingo é Dia de Cinema. O Domingo é Dia de Cinema era um domingo de manhã que ele passava um filme, preparava uma apostila, um material muito cuidadoso, sobre o tema daquele filme. Os alunos pagavam R$1, era no Cine Odeon, na Cinelândia, perto do Amarelinho ali, né? Que existe até hoje. O Cine Odeon é lindo, né? Você lembra bem? Animal, cara. Sim. Todo domingo de manhã, domingo é dia de cinema, né? Leon, parabéns pela vida nesse sentido. E esse projeto enchia de jovem de favela e de pré-vestibular comunitário. E ele chamava alguém para debater o filme, né? Que fosse passar no domingo. Domingo é dia de cinema, o projeto. Aí ele me chama para fazer parte de um debate sobre um documentário chamado Ônibus 174.
do José Padilha. Eu não conheci o Padilha. Olha como a vida é. Né? O Leon me chama, eu e Padilha debater o Ônibus 174, que é um documentário extraordinário. O documentário Ônibus 174, Zé Padilha, antes de Tropa de Elite, porque ele pega aquele episódio do sequestro do Ônibus 174, né? Aquela cagada toda que aconteceu no Rio de Janeiro. E ele... Carioca sabe exatamente do que você está falando, mas talvez o resto do Brasil saiba menos. Mas procurem documentário Ônibus 174 Zé Padilha. Tava até comentando com o Jean, outro parênteses rapidinho, tava até comentando com o Jean esses dias no carro que como é que o Tropa de Elite chega pro Carioca. Pra nós era tipo, pois é. Caralho, olha, é como se fosse é como se eu estivesse assistindo um jornal, porque aquilo ali era a nossa vida. Uhum. Aquilo era a nossa vida. E é interessante porque a galera... Eu já conversei com gente falando que aquilo ali era... Ah, mas não é assim, né? O mais impressionante é que é total assim, cara. E a gente... eu e os meus amigos, a galera ali, não sei o quê, a sensação que a gente tinha era... Caralho, estão falando de nós. Sabe qual é? Pois é. Que doideira, né? Pois é. E teve o Tropa 1 e o Tropa 2 que são bem diferentes, né? Uhum. Mas antes teve o Ônibus 174. Vale muito a pena, gente, assim. O Ônibus 174 é um baita documentário do Zé Padilha. Eu não conheci o Zé Padilha, ele passou... E eu lembro que na época eu reclamo, né? Das coisas. Aí eu falei, porra, Leão, 9 da manhã, num domingo, um sol da porra, não vai aparecer ninguém nesse negócio, tu é doente, tu é maluco. Aí ele falou, cala a boca e vai, né? Aquelas coisas de amizade, né? Cara, eu cheguei lá, tinham mais de 500 jovens, o Odeon lotado, fila pra entrar, lotado em cima, lotado embaixo, que é um cinema de 2 andares, é um negócio, assim, emocionante. Passou o ônibus 174, subiu eu e Padilha para fazer o debate sobre o ônibus 174. Eu sei que o filme começou às 9 da manhã, eu saí quase 2 horas da tarde, porque o debate não parava, né? E era muito legal, cara, porque eram temas que podiam cair numa redação, podiam cair numa prova, né? Enfim. E ele misturava. E era a chance daquele jovem estar no cinema, estar debatendo. Claro. Legal demais. Enfim, é a organização de uma luta pedagógica, né? E aí, nesse dia, eu conheci o Padilha. Eu fui apresentado ao Padilha nesse projeto. Eu não conheci o Padilha antes, né? O Padilha também não era tão conhecido assim nessa época, né? E aí, na saída, ficou eu, o Leon, o Padilha, conversando. Eis que chega a Aniele, que estava visitando o Brasil nesse dia, com a Marielle. E me apresenta a Marielle de novo, né? Ela falou, essa é minha irmã, que eu sempre falei pra você que te adora. E quando acabou o filme, ficou conversando. Eu, Zé Padilha e Marielle. Né? A gente se conheceu no mesmo dia. Se conhecer de conversar pela primeira vez, no mesmo dia, eu, Zé Padilha e Marielle. O que é inacreditável se pensar com os olhos do futuro, né? Do que vai acontecer depois, né? De tudo. Isso era 2005. A vida é muito surpreendente, né? Não há planejamento capaz de dar conta da vida. E aí, quando chega em 2006, tem campanha para presidente, para governador, né? E um grupo me convence a ser... Eu não tinha nenhum planejamento disso, eu era professor, pesquisador, estava feliz da vida, né? E um grupo do PSOL, na época, me convida para ser candidato a deputado. Eu reagi mal no início, né? O Chico Alencar, né, hoje deputado, que é um professor também, a quem devo muito, né? Um grande amigo, assim, uma grande referência. O Chico falou, cara, vamos botar você como candidato a deputado estadual. Pô, você tem um trabalho incrível nessa área de segurança pública, de direitos humanos, de educação popular. A gente não tem nenhum candidato com esse perfil. Eu falei, Chico, eu não tenho um centavo. Né? Eu sou pobre, professor, o que eu ganho aqui, eu sustento aqui. Pô, tenho filho. Não dá, cara. Minha vida tá arrumada, tá organizada, eu tô feliz. Ela falou, cara, mas por favor, vem, a gente tá precisando que você... Cara, eu topei ser candidato, chamei um grupo de amigos, professores, né? Falei, cara, o que vocês acham? Todos adoraram, eu me ferrei. Todos adoraram. Ela falou, cara, vamos ser felizes, vamos fazer uma campanha bacana. Isso era 2006. Aí olha como é a vida. Quando chega em julho de 2006, já 25 de julho, que aliás está chegando agora, eu tenho um irmão assassinado pela milícia. Renato, meu irmão, é assassinado brutalmente pela milícia. Né? Deixa 2 filhas pequenas, isso... nos surpreende completamente. Meu irmão não era um militante, não era nada disso. Meu irmão, ele era... Até contei isso na última vez que eu vim aqui, mas meu irmão, ele era morador do Niterói, também da periferia. Ele compra um apartamento na Caixa Econômica Federal, vira síndico desse condomínio, ele junto com outros amigos. A gente tem uma educação muito rígida, né? E ele moraliza o condomínio.
né? Falou, olha, agora é tudo legal, e uma das partes do condomínio ilegais era a segurança. Ele chama os seguranças, todos, né, policiais na época, ele falou, olha, vocês vão ter que abrir uma empresa para eu contratar, e vai ser tudo dentro da lei. Os caras falam, não queremos, não é assim, a gente recebe dinheiro vivo, não. Ele falou, não há hipótese do condomínio continuar com esse esquema, né? Os caras não aceitam, ele manda os caras embora, contrata uma empresa, os caras entram na justiça, perdem e meu irmão é assassinado. 14 anos depois, a justiça conclui que quem matou foram esses caras, né? Enfim, meu irmão é morto pela milícia, né? No meio de uma campanha minha para deputado estadual. E isso muda a minha vida, muda tudo, né? Porque pai e mãe enterrando filho não é um negócio simples. A Marielle vai no enterro do meu irmão, a Marielle estava fazendo minha campanha em 2006 para deputado, estava coordenando minha campanha em várias favelas do Rio de Janeiro, em vários setores de jovens, de alunos pré-vestibulares, que ela era uma oriunda de curso pré-vestibular, ela era aluna do Leon, né? Por isso ela estava nesse projeto, e eu me elejo deputado estadual, com o irmão tendo sido assassinado, com a ascensão das milícias, no momento que Sérgio Cabral vira governador do Rio, Marielle fazendo minha campanha, né? Tendo se tornado minha amiga no mesmo dia que eu conheci o Padilha. Realmente, pegar Olha como é isso. Tudo isso e analisar 5 anos depois, 10 anos depois, vai ficar caralho. É porque é o Padilha que vai fazer o Tropa de Elite. Isso. A Marielle vira minha assessora, trabalha comigo 10 anos. A Marielle é eleita vereadora, é assassinada brutalmente nesse Rio de Janeiro, que está no filme, que está na nossa vida, que a gente enfrenta, que a gente viveu, né? Ou seja, é onde filme e realidade se misturam e a vida da gente se mistura, né? Porque a Mari foi 10 anos da minha equipe. 10 anos da minha equipe. Era uma pessoa muito, muito, muito próxima, assim. E quem me apresenta é a Aniele, que hoje é ministra, né, da Igualdade Racial. Então, assim, é um lugar, é um roteiro... não há roteiro de filme que possa ser mais... ser tão criativo. Que possa ser mais amplo do que a vida foi com a gente, né? Agora, a Mari é brutalmente assassinada. Hoje, a investigação está nas mãos da Polícia Federal do Rio de Janeiro. A equipe que hoje está à frente da Polícia Federal do Rio de Janeiro é uma das melhores que eu já vi dentro das polícias, né? Porque se eu posso ser crítico a determinada circunstância da polícia, eu posso e devo ser honesto na hora de reconhecer os bons policiais que são maioria, né? E eu sempre tive esse equilíbrio, graças a Deus, na minha vida. Aliás, eu e a Marielle, a gente criou na Comissão de Direitos Humanos do Rio de Janeiro, dentro da Comissão de Direitos Humanos, a gente criou um mecanismo de tratar das famílias de policiais mortos, de pensar nos direitos humanos da polícia. Foi eu e Marielle que fizemos isso pela Comissão de Direitos Humanos, de dizer que a polícia e direitos humanos não podem ser inimigas. Não existe, como alguns que sentam aqui e dizem que não, esse pessoal dos direitos humanos. Como assim esse pessoal dos direitos humanos? Não existe esse pessoal dos direitos humanos. Existe uma coisa chamada lei. E quem defende a lei, defende a lei. Né? E quem não defende a lei, não defende a lei. O marco que existe para dizer que as pessoas têm direitos e as pessoas, né, é uma coisa chamada lei. Não existe, não tem tal lei que não pode ser respeitada, né? Porque parece que o termo direitos humanos é uma outra coisa que a lei não define. O que a lei diz que pode, pode. O que a lei diz que não pode, não pode. Não dá para dizer, não, mas isso aqui eu não cumpro a lei porque eu sou mais justo que a lei. Você não pode ser mais justo que a lei. O que você pode fazer é levar para um debate e democraticamente tentar alterar ou alguma coisa assim. Ser mais justo que a lei você não pode. De fato. Por isso que não existe justiceiro ou justiçamento. Existe lei. Existe julgamento, existe justiça. A ideia de defender justiçamento é a ideia de você achar que você pode ser mais justo que a lei. Não, você não pode. Nesse caso seja você quem for. Nesse caso específico que a gente está falando de direitos humanos, a gente está falando de potenciais assassinatos e tal, dá pra gente... É difícil mesmo, assim, você tem toda a razão. Mas, assim, só para fazer uma ressalva, existem muitas leis que eu gostaria que fossem debatidas de novo. Não tem problema nenhum, eu também. Mas aí a gente muda a lei. Isso, a gente muda a lei. Vamos para um debate para mudar a lei, isso que eu tô dizendo. O que eu não posso é agir longe da lei, mas me considerar correto porque eu sou justiceiro. Perdão. Tá. Você é criminoso. Qualquer um que não cumpre a lei é criminoso. Movido ou não por sentimento de justiça. A lei não permite. Né? Eu tive um irmão assassinado, tá? Eu não estou falando de um lugar de conforto, não. Eu tive um irmão assassinado. Nunca aceitei o justiçamento no lugar da justiça. E os caras não foram presos.
Então, não estou falando de um lugar confortável, mas estou falando de um lugar ético. Lembra do debate da ética? A ética não pode ser o lugar do conforto, não. Estou falando de um lugar desconfortável, beça. Mas a ética tem que valer nessas horas. Tem mesmo. Não em outros, né? Então, a Mari, eu não tenho dúvida que esses policiais federais que hoje investigam o caso da Marielle vão resolver o caso. Eu tenho plena confiança. O que te dá essa confiança toda? Primeiro que eu conheço eles, sei da competência que eles têm, sei da dedicação que eles estão no caso. Acho que a gente perdeu um tempo muito precioso no início por incompetência e por desvios de determinadas pessoas, que eu não vou citar quem, que deveriam investigar e não investigaram corretamente. Quando eles concluírem a investigação, que eu espero que seja rápido, aí vai ficar mais claro o que eu estou dizendo. E aí a gente pode até voltar aqui para falar desse caso. Agora, eu não tenho dúvida. Quem vai dizer quem matou? Quem matou, eu acho que está preso, inclusive. Quem atirou, são provas muito contundentes. Claro que ele vai a julgamento e ele tem direito ao julgamento. Tá vendo? Ele tem direito ao julgamento, né? O assassino da Marielle, que hoje está preso, ele tem direito a um julgamento. Tem direito a um julgamento justo, com direito de defesa. Isso é defender a democracia. Isso é defender, né? É isso. Ele merece um julgamento. É isso. Eu tenho muita convicção, mas a minha convicção não basta, né? Você tem que ter provas, tem que ter julgamento, etc. Tal, de que ele é o autor do homicídio. Tem um mandante, que eu também não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida de que esse mandante remete a alguma situação política do Rio de Janeiro. Qual é a situação? Cabe à Polícia Federal, quando concluir o caso, dizer eu não me precipito. Agora, é uma motivação política. A Marielle não foi morta por uma dívida, não foi morta por uma ação passional. Claro, acho que isso ficou claro, ela né? não há dúvida, então. Ela é morta por uma razão política. Né? Eu desconfio que ela não foi morta por nada que ela fez, porque não havia nenhuma ameaça contra ela, mas pelo que ela representava, que era muito forte. Tá. Então, assim, quando a gente descobrir quem é o mandante, a gente vai descobrir que política é essa do Rio de Janeiro, que ganhou tantas eleições, que é capaz de ser movida por um grupo criminoso em vários sentidos, inclusive o de matar uma pessoa. Né? Dá pra gente pensar também que é possível que tenham acontecido outras vezes, mas com menos repercussão também. Eu acho que quem fez com a Marielle não imaginou que fosse ter a repercussão que teve. Né? Errou. Né? Porque já não entendia a dimensão do que ela representava. Não só ela, mas um movimento e uma realidade que se impunha ali. Né? Lamentavelmente, cara, é importante falar isso para quem te assiste, assim, lamentavelmente fizeram sobre a morte da Marielle uma disputa ideológica e política também que não deveriam fazer. Assim como não deveriam condenar o Paulo Freire, e você concorda comigo, não deveriam pegar um homicídio de uma mulher, né? A morte violenta de uma mulher negra, parlamentar, né? Você pode não concordar com ela, você pode não gostar das ideias dela, você pode não votar nela, ok. Mas você fazer sobre a disputa da morte dela, uma disputa ideológica, né, que separa grupos políticos, a gente está falando de um homicídio, cara. A gente está falando de uma mãe, a gente está falando de uma filha, a gente está falando de uma mulher que perdeu a vida, que foi assassinada. Isso é doente, isso é doentio. Fazer disputa ideológica ali, né, com fake news, dizer que ela era uma coisa que nunca foi, né? Era mulher de bandido, porque ela era uma mulher negra. Assim, a gente foi no fundo do poço. Né? No fundo do poço do ser humano, a gente foi naquele momento ali. Tinham fake news produzidas sobre ela, Igor, quando o corpo dela estava dentro do carro ainda. Entendeu? Assim, a primeira fake news que eu recebi, que me mandaram, que me mostraram, eu estava na cena do crime, né? Eu fui um dos primeiros a ser avisado e cheguei do lado do delegado, né? Ela estava dentro do carro ainda. Então, assim, é um negócio muito violento, cara. Lembra que eu falei dos extremismos? Isso não é aceitável. Isso não é aceitável. Isso não pode. Então, a gente precisa parar um pouco. Mesmo que ela fosse bandida. Cara, não é assim que não é com esse... Não tem... Era uma pessoa dentro de um carro indo para um determinado lugar que passou uns caras e rebentaram o carro inteiro, mataram um monte de gente junto com ela, inclusive, né? Mataram mais 2 caras, não foi? Não, ela e o motorista. Ela e o motorista, então. Mataram ela e o motorista. O Anderson. O Anderson. Que deixa um filho, o Arthur, né? Um menino especial,
deixa a Agatha, a mulher, deixa uma família. Tem uma história também, o Anderson, né? Sim. Pegar isso e tentar justificar, qualquer justificativa é estranho, meio desumano mesmo. Piora muito quando você está falando... Obrigado. Piora muito quando você está falando de uma vereadora, de uma mulher, que representava algo na democracia brasileira, né? Piora demais. Piora demais. E ela é morta por uma razão política. Por isso é tão importante. Ah, mas vocês falam da Marielle e tantos outros casos. Tá bom, cara, mas a Marielle é reveladora do Rio de Janeiro. Ela é reveladora desse Rio de Janeiro que a gente tem que disputá-lo. Você quer que eu disputar o Rio de Janeiro? Eu quero. O Brasil tem que querer, porque o Rio de Janeiro não é um lugar qualquer no Brasil. Então, disputar o sentido... Não estou falando de partido A, B ou C, ou a figura A, B ou C ganhar a eleição. Estou falando de disputar um Rio de Janeiro onde Marielles possam viver, possam ser eleitas, né? Possam ter um pré-vestibular comunitário, não corram risco de serem assassinadas, onde, pelo que você pensa, você não possa ser ameaçado. É fundamentalmente é devolver civilidade, né? Devolver perspectiva de futuro. Cara, para mim é muito chocante, Marcelo, de verdade. Muito chocante a gente tá tendo que discutir isso em 2023, cara. Pois é. Mas tem, né? É muito chocante. E assim, eu não sou... Provavelmente não votaria na Marielle. É isso que eu tô dizendo. Sei lá, penso diferente dela. Mas ela pode não te representar. Exato. Nenhum problema nessa história. Agora, porra, chegar assim, porque ela não me representa, eu falar bem feito que morreu, aí, meu irmão, aí eu tenho que rever meu conceito de humanidade. Então, fazer disso uma disputa ideológica, tentar matá-la na sua imagem, na sua representatividade, porque eu estou disputando um projeto de país que não pode caber uma pessoa como Marielle num projeto político, isso é muito grave. Nós fomos para um lugar da política muito grave. É isso que eu estou tentando, assim, muito pedagogicamente conversar em todo lugar que eu vou. A gente não pode achar que isso é normal, né? É claro que eu estou falando de uma pessoa que eu amo, que amei profundamente, era minha grande amiga, 10 anos juntos trabalhando, foi eleita vereador quando eu fui candidato, ela foi eleita vereadora quando eu fui candidato a prefeito e fui para o segundo turno e ela era unha e carne comigo. Fez um mandato, estava feliz da vida, né? Eu falei com ela um dia antes da morte dela, a gente programou umas coisas no final de semana, eu não tinha a menor ideia que a vida dela podia acabar no dia seguinte. Porque não tinha nada que ela tivesse feito, entendeu? Ah, não, mas ela foi imprudente, ela fez... Cara, não se justifica isso, ela não fez nada, e mesmo que tivesse sido, mesmo que ela, entendeu? Assim, ela queria ter uma vida ali, representativa das bandeiras que ela acreditava que fossem fundamentais, e eram. Assim, e o mundo reage a isso. O mundo reage a isso. O mundo reagiu a isso. O mundo reage a isso. Quando o mundo reage a isso, é porque é um debate civilizatório mesmo, né? Assim, pera aí, né? Isso aqui não dá. E aí, lamentavelmente, a investigação da Marielle recaiu sobre a investigação também essa disputa. Essa disputa recaiu sobre a investigação. Só que hoje essa investigação está na mão de gente séria, de gente competente da Polícia Federal. E que vai chegar ao mandante. E que vai fechar o caso, né? E aí a gente vai poder ser mais revelador ainda em relação a que Rio de Janeiro é esse que eu estou tentando aqui falar, que tem jeito, que eu acredito, que eu amo esse Rio de Janeiro, que tem que ser disputado, mas que não é simples, né? Porque a gente chegou aí num lugar muito grave. Agora, é muito impressionante essa história, né? O Padilha faz o ônibus 174, faz o Tropa 1, faz o Tropa 2, né? E aí, como é a coisa, assim? O Tropa 1 deu muita discussão, né? Deu o Capitão Nascimento, deu muita discussão o Tropa 1. Aliás... A pergunta que não quer calar, Marcelo. Vamos lá. Se eu peguei a mulher do... Não. Sabia que você ia fazer essa palhaçada. Não. Vai, faz. Não, você já respondeu. Tu não pegou. Eu dei uma zoada no Rodrigo. Sobre isso aí. Ele, pô, mas o Marcelo não pegou minha mulher não, pô. Não, gente, isso é ficção, Rodrigo, fica tranquilo. Isso é ficção. Tinha muita ficção no filme, mas o Tropa, assim, é interessante você pensar isso na lógica, né? Assim, você está falando de um Rio de Janeiro, e aí, para brincar com... Qual é o lugar mais de imagem turística que você tem no Brasil inteiro? É o Rio de Janeiro, porta de entrada. Né? É o Rio de Janeiro. E a gente está aqui debatendo a solução para o Rio de Janeiro, brigar pelo Rio de Janeiro, brigar por essa porta de entrada, dar jeito no Rio. Dar jeito no Rio é dar jeito no Brasil. Né?
O mundo inteiro entra, o mundo inteiro quer conhecer o Rio de Janeiro. O mundo inteiro entra para o Brasil entrando pelo Rio de Janeiro, é verdade. Claro que não precisa, você pode ir para a Amazônia, você pode ir para Rio Grande do Sul, Florianópolis, Nordeste, Pantanal, Bonito, Jalapão. Tem lugar que não acaba mais, tem no Mato Grosso, tem lugar que não acaba mais no Brasil, extraordinário. Seja de ecoturismo, seja de afroturismo, seja de turismo de natureza, de aventura, beleza, né? Agora, nós não podemos desconsiderar que o Rio de Janeiro é uma grande porta de entrada, né? E que a gente tem que brigar para que esse Rio de Janeiro possa ser uma porta de entrada tranquila. Porra, caralho, né? Falar para mim que o Rio de Janeiro tem jeito? Tem, claro que tem. Porra. Tem que ter jeito. Tem, claro tem que ter... E a saída é por onde? Qual é a solução é por onde? Para o Rio de Janeiro ter algum jeito, seja ele qual for. É pela política, né? É. Concorda que é pela política? Concordo. Não tem outro. Né? Bom, porque se não for pela política é como? É paramilitar? É o quê? Que é político. Exato, que é apolítico. É por onde? Só pode ser pela política mesmo. Então pronto. Boa sorte, cara, com essa parada de vamos lá, arrebanhar políticos que poderiam... Porque, vamos lá, assim, os últimos governadores do Rio de Janeiro, tudo envolvido. Então. Tudo estranho. Mas vamos lá. Se a gente... vamos lá. Resolveu, a Polícia Federal resolve o caso Marielle. Identifica que os mandantes da morte de Marielle são fulano, que representam isso aqui do Rio de Janeiro. Uhum. Isso é pauta para a gente pensar que Rio de Janeiro tem que ser derrotado, que Rio de Janeiro pode ser vitorioso. A gente pode abrir mão disso? Não. Não, cara. A gente não pode abrir mão disso. Eu não quero, assim, eu convivi muito com a Marielle. Né? Eu não quero que novas figuras como Marielle... eu não quero ter nenhuma dúvida que figuras como a Marielle possam ser vereadoras, serem deputadas, serem prefeitas, serem a vida que quiser. A melhor maneira de fazer isso é realmente chegar nos caras que fizeram acontecer. Por isso que é tão importante. Por isso que é tão decisivo. É muito importante mesmo. Cara, é decisivo. Não é porque eu conheci, não é porque era minha amiga, não. É porque isso é um marco do Rio de Janeiro. Isso é um marco do que tem que ser derrotado no Rio de Janeiro. Isso é um marco do que nós enfrentamos no Rio de Janeiro. Porque nós enfrentamos junto essa história. Né? Eu não estou dizendo aqui que eu sei quem foi, eu não sei. Quem tem que saber é a Polícia Federal. Agora, nós enfrentamos o esquema criminoso político do Rio de Janeiro. A Marielle fazia parte do grupo que enfrentou. E que a gente teve muita vitória. Né? Quem fez isso com ela fez covardemente. Né? Claro que devem ter pensado em fazer comigo, né, etc e tal. Você sabe como eu vivo no Rio. Agora... isso não pode ser normal. Isso não pode representar um grupo político que dispute eleição no Rio de Janeiro. Cara. Não dá. Né? Alguém que acha que uma mulher negra pode ser assassinada não pode representar um projeto político para disputar o poder em lugar nenhum. Nenhum. Porque são criminosos. Não são outra coisa. Não é uma alternativa política estar do lado da possibilidade de matar alguém. Porra, é isso que eu estou dizendo. Então não cabe o extremismo, aqui esse extremismo do Rio de Janeiro, que é conivente com esse tipo de coisa, que bate palma, que sorri para um assassinato. Isso não cabe, cara. Não pode. Precisam ser detidos. Né? E a gente tem que ter responsabilidade de enfrentá-los, como a gente enfrentou a vida inteira. Eu enfrentei a vida inteira, a Marielle esteve do meu lado a vida inteira, eu do lado dela a vida inteira. Foram 10 anos juntos. 10 anos juntos. 10 anos é muito tempo, né? Com quantos hoje você trabalha aqui que você trabalha há 10 anos? A única pessoa que está há tanto tempo assim na minha vida é minha esposa. E minhas filhas, vai. Então pronto. Né? 10 anos é muito tempo, cara. A gente trabalhou junto 10 anos, no mesmo projeto. Né? A gente não pode ser combatido. As pessoas podem nos derrotar. Como nos derrotaram várias vezes e nós já derrotamos várias vezes. Na política. Não pode derrotar na violência, não pode derrotar na ameaça. Isso não pode ter espaço. Entendeu? É.